Na parte de quarta-feira, o testemunho de Tomé. Temos aqui em João capítulo 20, a experiência de Tomé. Abra sua Bíblia. João capítulo 20, vamos ver então o verso 19 em diante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam fechados dentro de uma sala com medo de serem mortos. Jesus tinha sido morto e eles tinham medo de também serem mortos. Por isso eles estavam escondidos dentro de uma sala fechada, quando Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É de Jesus que você tem que pedir: assopra sobre mim o Espírito Santo, batiza-me com o Espírito Santo. Verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui estava a dúvida de Tomé. Ele queria ver para crer. Se eu não ver a mão ferida de Jesus, se eu não puder colocar a mão do lado e sentir a cicatriz da lança que furou Jesus, eu não crerei. Queridos, Tomé aqui está representando os incrédulos, aqueles que colocam em dúvida, aqueles que esperam ver para crer. Mas estes não são os bem-aventurados, disse Jesus. Os bem-aventurados são os que não viram e creram. Verso 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Agora Tomé estava presente. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Aquilo que Jesus falou para Tomé, Jesus está falando para você e para mim. Não seja incrédulo, mas seja crente. Aquele que crê antes de ver. Meu querido irmão, Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Se você quer ver Jesus descendo com poder e glória do céu, você tem que crer. Não espere ver Jesus descendo do céu em poder e glória para depois crer, porque a porta da graça já estará fechada naquele tempo. Nós temos que crer sem ver, porque a promessa saiu da boca de Jesus. Verso 28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ajoelhou-se na frente de Jesus, adorando-o como Deus. Jesus não repreendeu Tomé porque estava adorando-o como Deus. Jesus é Deus. Mas Jesus repreendeu Tomé pela sua incredulidade. E o verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, onde nós estamos? Onde você e eu nos enquadramos? Estamos esperando ver para crer? Ou vamos crer para ver a glória de Deus? Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Presta atenção, isso está escrito no livro Caminho a Cristo, página 105. Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Aqueles que não creem encontram ganchos na Bíblia para pendurar suas dúvidas, porque Deus não remove
a possibilidade da dúvida. Você tem que crer, você tem que aceitar a Jesus pela fé. Nossa fé deve ser baseada não em evidências, não em demonstrações, mas na palavra que saiu da boca de Deus. Por meio da palavra de Deus, da criação e da experiência pessoal, recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos falar, como Tomé falou, Senhor meu e Deus meu. Mas nós vamos falar sem ver. Ainda não vimos pessoalmente a Jesus Cristo, mas nós cremos nele. Nós cremos e nós pregamos Jesus Cristo, exaltando-o como Salvador do mundo. E porque nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Aleluia!